Você sabia que aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de epilepsia? É um tipo de transtorno mental crônico que afeta homens e mulheres de todas as idades. E esses números foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde, que posiciona a epilepsia como uma das doenças neurológicas mais comuns de todo o planeta. Mas para entendermos um pouco mais sobre o assunto, antes da nossa entrevista, confira comigo alguns dados nesta nota informativa. A epilepsia é uma doença neurológica crônica, caracterizada por crises epiléticas repetidas. As crises acontecem por descargas elétricas anormais e excessivas no cérebro, que podem ser em apenas uma parte ou em todo o cérebro. As crises focais podem se manifestar com alterações da consciência ou eventos motores, sensitivos, sensoriais, autonômicos ou psíquicos involuntários. Já as crises generalizadas, como a convulsão, comprometem o cérebro inteiro. Por isso, acontece a perda de consciência, rigidez muscular e movimentos involuntários, podendo haver perda de urina. Essa doença pode ser causada por diversas condições desconhecidas ao paciente. Por isso, fique atento e não perca o Saúde e Fé de hoje. Muito bem, a gente vai falar sobre isso, a diferença, enfim, para conversar e nos explicar tudo sobre esse assunto, mais uma vez, nós vamos receber aqui nos estúdios Saúde e Fé, ele que é neurologista, especializado em cognição e comportamento, o nosso queridíssimo Dr. Roger Talcígio Soares. Dr. Roger, bom dia, que satisfação em revê-lo, saudade do senhor já, doutor. Né? Muito Bem-vindo, obrigado, viu, doutor? Muito prazer estar aqui doutor, novamente. convulsões, epilepsia, não é a mesma coisa? Vamos ver, porque né? convulsões podem ser manifestações epiléticas, crises epiléticas. Vamos conversar sobre isso? Então, por favor, doutor. Vamos lá. Então, doutor, a gente chama convulsão, teve um ataque epilético, teve uma convulsão. Então, vamos começar por aí, doutor. Sim. Qual é a diferença aí dos dois? Então, epilepsia é uma doença crônica em que a pessoa tem uma predisposição aumentada de ter crises epiléticas. E o que são as crises epiléticas? São descargas exageradas dos neurônios. Aquelas descargas, a gente tem as atividades elétricas. A atividade elétrica, aquelas descargas elétricas exacerbadas de um grupo de neurônios, que são as células cerebrais, ou do cérebro inteiro, nós temos as crises epiléticas. As crises, quando pegam o cérebro inteiro, elas vão gerar aquela manifestação que nós conhecemos como convulsão. Então, a convulsão, que legalmente se fala, em geral, é a crise epilética, tecnicamente chamada de tônico-clônica generalizada. No seu resultado final, aí já é a Exatamente. manifestação externa. Então, mas a crise epilética pode ser focal. A pessoa pode ter uma crise epilética de só sentir um cheiro ruim. Entendi. Uma crise pegando a área do olfato. Ela pode ter uma crise epilética dela ver coisas, ou ter um choquinho no braço, ou sentir um repuxão no rosto, ou uma contração involuntária da mão. Tudo isso pode ser crise epilética. Entendi. Agora, quando a crise compromete a consciência e a pessoa cai, fica dura e se debate, a gente chama isso de convulsão. Mas é possível ter convulsão sem ter epilepsia. Então, se uma pessoa teve, por exemplo, um abuso de álcool, ela pode ter uma convulsão. Um diabético que teve uma queda da glicemia porque tomou uma dose exagerada de insulina, ele pode ter uma convulsão e não é epilético. Doutor, a gente também vai falar assim, no exagero, assim, a pessoa teve uma overdose, né? Aquela droga, enfim, teve uma convulsão também, pode ter? Sim, pode ter. Então, nós consideramos como epilepsia quando a pessoa tem pelo menos 2 crises epiléticas que não foram provocadas. Não foram provocadas por um trauma, por uma infecção. Um agente externo. Exatamente, por uma droga, né, por qualquer coisa. Às vezes um medicamento também pode causar uma convulsão, mas isso não significa que a pessoa está epilética. Então, quando tem uma sobrecarga aí, doutor, o que é? Porque, olha, você imagina que nós temos, sei lá, 100 bilhões de neurônios no cérebro. Eles não disparam, não dão descargas elétricas todo ao mesmo tempo, senão a gente saía dando choque por aí. Seria uma enguia elétrica. Exatamente. Então, cada um eles vão estar nas suas conexões compartilhando informações. Certo. Né? Agora, se eles começam por um processo que a gente chama de recrutamento, um começa a disparar mais, chama o outro, o do lado começa a disparar junto, e parece uma torcida
de futebol, todo mundo pulando junto na arquibancada. Uma gangue aí. Aí vira uma crise epilética. Entendi. Isso é normal, excesso. E essa descarga é que provoca O sintoma. Né? E olha que interessante. Que pode ser focal, né? Alterando geral. só a área comprometida, ou pode pegar o cérebro inteiro. E o que acontece, doutor? A gente viu até na abertura essa reportagem muito bem feita para a nossa equipe aí. A gente viu o que acontece. A pessoa é súbita a coisa, ela se prepara, opa, está vindo, como é que é? Olha, e o que acontece? Nós temos umas fotos aqui que eu vou mostrar. Favor, doutor. O principal exame que nós utilizamos para fazer o diagnóstico da epilepsia é o eletroencefalograma, no qual nós colocamos esses fiozinhos na cabeça, que são sensores para detectar essas descargas elétricas. Né? Então, aqui está uma moça fazendo o eletroencefalograma, passando na próxima foto, a gente vê o eletro e nós estamos vendo essas descargas exageradas, rítmicas, no caso, pegando o cérebro inteiro, de cima até embaixo. Essas descargas excessivas são uma crise acontecendo durante o eletro. Então, olha só. Inclusive, eu posso dizer para você que, pelo formato dessa crise, é uma crise do tipo ausência simples da infância. A pessoa foi lá fazer um eletro e no meio do eletro deu uma crise. Porque, particularmente nesse tipo de epilepsia, que é a epilepsia da ausência simples da infância, a hiperventilação, que é respirar muito rápido, desencadeia a crise. Mas por que deu essa crise aí? Porque ficou com medo do médico, doutor? Não, um avental porque, branco? Sabe o que a gente faz? A gente pega um catavento e pede para a criança ficar soprando no catavento. Com isso, ela hiperventila, respira muito rápido e dispara a crise. Olha só. E aí a gente consegue confirmar o diagnóstico de epilepsia. Agora aqui na próxima imagem, a gente vê a pessoa tendo uma crise convulsiva e é muito importante saber o que fazer. Exatamente, doutor. Isso, eu tenho um monte de perguntas sobre isso daí, ó. Não é? Olha, o que não pode fazer? Abrir a boca e colocar o dedo para segurar. Isso, doutor. A primeira pergunta é isso assim. Porque, doutor, assim, muita gente assim, porque a pessoa que está tendo uma crise, uma convulsão, vai engolir a língua, então você tem que abrir a boca, segurar a língua. Não faça isso. Você vai morder o dedo, né? Isso. Machuca o dedo, machuca a língua da pessoa. A pessoa vai morder o teu dedo, vai morder. Né, doutor? Não precisa ficar contendo a pessoa para ela parar de se debater, que isso não ajuda. Isso. Tem que tirar as coisas de perto, doutor. Tira as coisas de perto. Porque vai bater, pode ser uma mesa, pode cair um copo, uma jarra. Apoia a cabeça e no final da crise vira a pessoa para ela ficar de lado. Apoia a cabeça no sentido, coloca um paninho embaixo, um paninho, né? um travesseiro, qualquer coisa para ela não ficar batendo no chão. Né? E depois vira a pessoa de lado, porque às vezes quando volta da crise pode vomitar. E como ela ainda está inconsciente, pode engasgar com o vômito. Ela engoliu o próprio vômito e pode ter complicações. Então, coloca a cabecinha. Eu posso segurar a cabecinha dela? Pode segurar assim do ladinho para, né? Fala para ela que está tudo bem, que vai passar. Só uma coisa, se a crise durar mais do que 5 minutos contado no relógio, pronto-socorro imediatamente. Por quê? Porque se a crise se prolonga, aí ela vira uma coisa que a gente chama de estado de mal epilético. Uma crise prolongada com duração maior do que 5 minutos pode deixar uma lesão cerebral definitiva. As crises menores de 2, 3, 4 minutos, como é a grande maioria, raramente vão deixar qualquer lesão no cérebro. Aí quando a pessoa termina esse processo, ela fica o quê? Sonolenta? Como é que é? Então, normalmente, quando a pessoa volta da crise convulsiva, ela está confusa. Ela não sabe onde está, o que está acontecendo, pode ficar um pouco agitada. E é importante quem está... Pode ter crise de choro, pode ter assim uma pode, reação. mas geralmente o que tem é a confusão mesmo, de não saber o que está acontecendo. Doutor, eu não sei se eu fiz essa pergunta ou não entendi a sua resposta. Por exemplo, assim, a pessoa tem noção que está chegando a crise? Essa é uma pergunta muito importante, porque tem muitos pacientes que falam, doutor, eu sei quando vai ter a crise. Por isso né? Na verdade, ele está tendo uma crise. Quando ele diz eu sei é porque já começou. Já é uma crise, só que é uma crise focal. Né? Então, por exemplo, o paciente que que tem uma lesão na região de dentro do lobo temporal, na ínsula ou no hipocampo, a crise pode começar com uma sensação de uma coisa subindo pela barriga, pelo estômago, como um nó, uma pressão que vem até aqui. Ele sabe que quando chegar no rosto ele vai desmaiar. Então, na verdade, isso já é o começo da crise, iniciando num foco do cérebro e depois esse foco se espalha para o cérebro inteiro e causa convulsão. Mas eu posso ter uma crise dirigindo? Pode ter uma crise dirigindo. As recomendações internacionais são, caso um paciente tenha uma crise, o epilético tenha uma crise, ele tem que ficar sem dirigir
por 3 a 6 meses, de acordo com o Entendi, país, da regulamentação do país, antes de poder voltar a dirigir, 3 a 6 meses sem crise. Porque é isso que tem 3 a 6 meses, porém já iniciado o tratamento. Exato. Está né? tomando o remédio, você está achando que, o médico está achando que esse remédio agora está bom, está na dose certa, vamos esperar 3 a 6 meses para ver que está tudo ok para você poder voltar a dirigir. E, doutor, para reforçar um pouquinho, pode aparecer em qualquer faixa etária da vida. Uma Qualquer criança pode faixa ter... etária. Né? Em geral, as epilepsias que aparecem antes dos 18 anos são as epilepsias chamadas idiopáticas, que não têm uma causa específica. Elas acontecem por uma alteração do desenvolvimento do cérebro, por uma alteração nos canais de sódio, etc. Alterações genéticas podem dar a crise. E as crises que aparecem depois dos 18 anos, em geral, elas são consequência de alguma lesão no cérebro. Um trauma craniano, um AVC, um tumor, uma lesão por cisticercose. Então, em geral, as pessoas que têm epilepsia, que começou na fase adulta, é uma epilepsia secundária. Que é consequência de uma outra situação. De uma outra lesão no como cérebro. Como AVC, etc. E abaixo dos 18 anos, em geral, é uma epilepsia primária. As primárias têm mais chance de controle, não só de controle, mas de cura. Olha só, já introduziu uma palavra interessante, cura. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, claro. Gente, no próximo bloco, né, eu vou perguntar para o Dr. Rogers aí qual o tratamento. A gente viu como cuidar de uma pessoa que está tendo episódio de epilepsia, de convulsão, enfim. Mas os tratamentos, será que é cirúrgico, é medicamentoso, é para a vida inteira, tudo mais assim? Vamos cuidar bem de você, principalmente você que conhece alguém com convulsão e epilepsia. A gente volta já aqui no Saúde e Fé. Você merece, viu? Não sai daí. E vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Roger, está aqui nesse cantinho esperando para entrar na nossa salinha aí, doutor. Hoje um assunto muito sério, convulsões e epilepsias. Doutor, a gente viu aí o cuidado que o senhor explicou certinho, quando a pessoa tem uma... Doutor, eu queria perguntar justamente assim, não é uma cena, né, comum, não é uma cena agradável de se ver uma pessoa que está tendo uma crise de convulsão. Sim. Ou seja, ela pode cair, ela pode se debater, pode, né, vomitar, pode babar, né, essa expressão, enfim. Assusta, é uma situação que assusta. Muitos, assim, não sabendo como lidar, saem de perto, saem correndo, acham que a pessoa está morrendo, acham que está tendo uma possessão ali, demoníaca. Então, como lidar com isso, doutor? Né? O senhor falou assim, a gente precisa primeiro nos livrar dos preconceitos, né? Os preconceitos impedem a gente ver que primeiro ali tem um ser humano igual a nós. Que não pediu para... né? Uma pessoa que está sofrendo e que está ao alcance da nossa mão. Não é um teatro que ele está fazendo, é uma realidade. Infelizmente, alguém pode até fazer um teatro, né? Essas coisas acontecem para ter outros ganhos, mas na imensa maioria das vezes é uma pessoa, um irmão nosso, que está ali sofrendo e está ao alcance da nossa mão. E a gente tem a obrigação legal, a obrigação moral, a obrigação ética e espiritual de ajudar aquela pessoa. Bom dia, Otávio Souza, ele que é de São Paulo, representando a capital. Aí, bom dia para você, obrigado pela participação. Já tive 7 convulsões ao total e numa única vez tive umas 4 seguidas. Hoje já faz 2 anos que não ataca a crise. Queria saber se tem risco de voltar. Agora, se está tomando medicamento, o risco diminui, né, doutor? É importante a gente saber que 70% das pessoas que hoje têm crises epiléticas poderiam não ter crise se estivessem tomando os medicamentos corretos, na dose certa, conforme indicado pelos médicos, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm o acesso às medicações em alguns lugares, mas, no geral, a maior parte das pessoas poderia estar completamente livre de crises. Eu aconselho você a não tentar parar o seu remédio, porque você teve 4 crises, uma atrás da outra. Se essas crises aconteceram sem recuperação da consciência entre as crises, você teve um estado de mal epilético. E a suspensão abrupta da medicação pode gerar uma crise grave. Então, você tem uma grande probabilidade de precisar tomar o remédio a vida inteira. Mas não se preocupe com isso. Pense se o remédio que você toma é tolerável, não interfere nas suas atividades no dia a dia e se você está tendo uma boa qualidade de vida, podendo trabalhar e produzir. E aí você toma o seu remédio que está tudo certo. Eu lembro quando o senhor esteve aqui outra vez, doutor, o senhor falou de
esclerose múltipla. O senhor falou assim que, graças a Deus, tem um projeto no governo que oferece a medicação para as pessoas. Esclerose múltipla. Para convulsão e epilepsia também, ou a pessoa tem que bancar o tratamento? Para a maior parte dos remédios, a gente tem a disponibilidade pelo governo ou em preços muito baixos. A maior parte dos remédios para epilepsia tem um custo baixo. Alguns só que tem custo mais alto e são fornecidos pelo sistema de dispensação de medicação de alto custo pelo SUS, sim. Isso é uma boa notícia para a gente ouvir, né? Viu? Claro. A Olívia Ramos, bom dia, Olívia, Deus te abençoe. Ela também está aqui no Saúde de Fé, ela que é do Rio de Janeiro, capital. Senti uma tontura e pensei que ia desmaiar. Minha pupila dilatou muito. Isso pode ter sido uma convulsão, doutor? Olívia. Boas perguntas hoje a gente está tendo aqui, né? Bom, ela teve uma alteração da consciência, uma alteração súbita da consciência, não chegou a perder totalmente a consciência, então a gente não pode dizer que ela tenha tido uma crise convulsiva. Pode ter sido o início de uma crise epilética, mas pode ter sido também uma queda de pressão, pode ter sido uma arritmia cardíaca, pode ter sido várias outras coisas que vale a pena o médico investigar com os exames apropriados. Todas as perguntas aqui são fantásticas, a gente agradece carinhosamente, viu? O meu xará, Rinaldo Gomes, de Cunha, São Paulo. Obrigado, Rinaldo, Deus te abençoe. Doutor, olha que pergunta interessante. Tinha que ser de um Rinaldo, né? É possível ter convulsão dormindo, doutor? É possível sim, Rinaldo. É possível ter convulsão dormindo e tem pessoas que têm epilepsia que têm convulsão somente dormindo, o que às vezes atrasa o diagnóstico. Em geral, são crises do tipo tônico-clônica generalizada, que é aquele que fica duro, se debate. E às vezes a única coisa que a pessoa percebe é que acordou com a língua machucada, com o corpo dolorido, com dor de cabeça e ela teve, na verdade, uma crise. É possível sim. E aí, doutor, nesse caso, a pessoa está lá, é o esposo ou a esposa, está vendo lá e fazer todo aquele procedimento ali, doutor? Da mesma maneira, ver o tempo de crise, se passou de 5 minutos, levar correndo para o hospital. Não esperar amanhecer o dia, procurar ajuda aí, né? Isso. A Karina Barbosa, que a gente dá um bom dia carinhoso, ela que representa Salvador, na Bahia. Que maravilha, Saúde de Fé, aos poucos conquistando o Brasil inteiro, graças a Deus, viu? Ela gostaria de saber se a convulsão pode deixar sequelas e complicações, doutor. Karina. A Karina. Karina, as crises convulsivas, na grande maioria das vezes, não deixam lesão no cérebro e são uma alteração transitória do funcionamento cerebral e completamente reversível. Isso na grande maioria das vezes. Mas existem casos em que ou a epilepsia já está ligada a uma alteração física no cérebro, como é o caso da esclerose mesial temporal, em que tem uma alteração numa região do hipocampo, ou a epilepsia, as crises prolongadas, podem eventualmente causar uma lesão permanente no cérebro por falta de oxigênio. Na maior parte das vezes isso não acontece, mas é preciso tomar os remédios para evitar uma complicação dessas. Uma mensagem principalmente aí, doutor, bom, para aquele que está em tratamento, mas acima de tudo para a família que convive com quadros de convulsão e epilepsia dentro da sua casa. Mensagem de esperança, uma mensagem acima de tudo, de respeito, né? Bom, eu gostaria de dizer que a pessoa com epilepsia, ela não tem sozinha o problema. O problema ele tem que ser compartilhado com a família, as pessoas precisam de uma rede de apoio que a sustente para superar essas dificuldades. Qualquer dificuldade, mas a epilepsia, por ser tão frequente, muitas vezes a família vai ter que entender, estender a mão e ajudar. Nós temos, cada um de nós, mesmo que a gente não tenha o conhecimento médico, a gente tem como contribuir para diminuir o sofrimento do outro. E a gente espera que as famílias se juntem e talvez isso seja um motivo até de união maior entre todos. A sua mamãezinha ainda está aqui? Ou está no céu? Sim, minha mãe está aqui. Está aqui? Que maravilha. Como é que é o nome dela? Ana Cristina. E a esposa? Ana Lúcia. Ana Lúcia, olha e só. minha mãe é uma devota de Nossa Senhora. Nossa, vem sempre que pode aqui no vai celebrar o Dia das Mães com ela? Vou celebrar o Dia das Mães com ela, mas eu quero mandar um beijo para minha mãe. Olha Ana que Cristina. Maravilha, que Deus abençoe. Dizer que estou aqui. Né? Que maravilha, né? Já tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Roger Talcig Soares, médico neurologista especializado em cognição e comportamento. O site é
doutorcerebro.com.br, está na tela aí para você copiar. E o telefone de contato é 0 operadora 11 94022, né? 94022 9838 também para você entrar em contato. Doutor Roger, eu quero dar um abraço carinhoso, o senhor é muito querido, se comunica perfeitamente muito bem. Parabéns muito obrigado. E muito obrigado, viu? Muito obrigado de agradeço. coração, viu? Eu Parabéns. muito. Celebre aí com a esposa, celebre com a mãezinha, assim, porque vale a pena, viu? Podemos sonhar com outras visitas suas aqui dentro? Por favor, será um prazer estar aqui novamente. Que maravilha, que Deus abençoe, viu? Muito obrigado. nós, Viu? assim seja. Posso rezar pelo senhor de novo? Por gentileza. Que maravilha, gente.